Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui, ele é mais um alerta para você que quer abrir a sua Shopify Payments e está pesquisando aí maneiras de fazer isso. Por que que eu estou decidindo gravar esse vídeo aqui? Porque tem uma onda nova agora aí no mercado, né, de internacionalização, que é a compra de estruturas de LLCs ou de Shopify Payments. Isso daí está acontecendo e cada vez mais, né, com muita frequência. E eu quero trazer aqui alguns pontos de alerta que você tem que tomar cuidado se você está pensando em fazer isso. Primeiro de tudo, eu não te recomendo de maneira alguma estar fazendo isso, tá? Por quê? Porque isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso a longo prazo. Porque o que é feito nesses casos de compra de estruturas de LLCs? Primeiro, a LLC ela é aberta em nome de algum gringo, né, nos Estados Unidos, e aí já acontece algo muito problemático. Por quê? Se a LLC é aberta por um gringo, por um americano, ela tem que ser, ela será tributada, ou seja, tem que pagar impostos nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos você não paga imposto se você não for um residente americano, sua LLC não tiver nenhum sócio americano e você não tiver uma estrutura física dentro dos Estados Unidos. Então aí já dá um problema, porque se você aluga essas estruturas ou compra essa estrutura pronta para você conseguir aprovação na Shopify Payments, ela teria que pagar imposto. Só que o que acontece é que isso não está sendo pago, esses impostos devidos, e você está utilizando uma LLC de um terceiro. Então isso é muito perigoso, na verdade isso é crime financeiro, tá? Isso pode te dar um problema tremendo nos Estados Unidos. Eu não te recomendo de maneira nenhuma você estar fazendo isso, beleza? O que eu te recomendo é você abrir a sua LLC no seu nome, com a sua conta bancária em seu nome, porque isso é um outro ponto também. Quando o pessoal abre, compra essas estruturas prontas, a conta bancária não vai estar no seu nome, ela vai estar no nome de um terceiro. Ou seja, olha o perigo, cara, você vai estar operando, você vai estar faturando na conta bancária de um terceiro, que não vai nem ser sua, e eles vão te repassar isso depois. Então, olha o perigo de você tomar um golpe aí, imagina, você tem US$ 100.000 lá na sua conta, ou pode ser que seja menos, mas imagina, a pessoa some com o seu dinheiro lá na conta, vai ser dela, não vai ser sua, né. Ou vai estar no nome do gringo, ou vai estar no nome do outro sócio da LLC, mas de qualquer forma isso é muito perigoso para você. E se você está pensando em ter uma empresa a longo prazo, uma empresa que você vai escalar, que você vai ter segurança, você não vai conseguir com essa estrutura. Você vai conseguir abrindo a sua LLC no seu nome com a sua conta bancária, tá? Outra coisa, por que que isso está acontecendo com muita frequência? Porque a Shopify, ela pede que você seja residente americano ou que você tenha uma estrutura física dentro dos Estados Unidos. E em alguns casos, muitos casos, na verdade, depois de um tempo ali de operação na Shopify Payments, ela acaba pedindo esses dados extras de comprovação e a grande maioria não consegue comprovar, né? Não consegue um comprovante de residência americano, não consegue uma conta de água, uma conta de luz, não consegue comprovar que o produto está sendo feito dentro dos Estados Unidos, por exemplo. E aí acaba tendo bloqueios, restrições e acaba tendo que fazer uma série de outras contingências ali para estar conseguindo operar. Então, por conta disso, o pessoal se aproveita para estar oferecendo esses aluguéis de LLCs, né? E isso pode dar muito problema, tá? Isso pode dar muita dor de cabeça. Eu não te recomendaria de maneira nenhuma estar fazendo isso, porque muito provavelmente você vai acabar perdendo dinheiro e isso não é uma estrutura a longo prazo, tá bom? Agora vamos lá para as recomendações que eu recomendo você fazer se você quer abrir a sua LLC e minimizar o máximo possível os riscos ali de bloqueios na Shopify Payments. Eu te recomendo abrir uma LLC no estado de New México. Por que o estado de New México? É melhor custo-benefício atualmente, não tem a taxa de renovação estadual anual, então comparado com outros estados fica mais em conta. A anonimidade é opcional, então você pode escolher entre anônimo ou não. Se você não tiver preferência de anonimidade, eu te recomendaria estar fazendo como não anônima. Por quê? Se você tem uma LLC anônima,
pode ser que alguns gateways ou bancos te peçam alguns dados extras ali para você estar comprovando que a empresa é sua. Tem como fazer isso tranquilo, só que é um transtorno um pouco, talvez desnecessário, se você não tenha realmente a necessidade. Por quê? Você teria que validar um documento em cartório, que seria o Operation Agreement, e essa reunião em cartório é um cartório americano, tem que ser online, tem que ser uma reunião em inglês, ali com um americano para você conseguir estar fazendo isso. Então é um transtorno a mais, tem gastos a mais que, se você não tem essa necessidade de estar fazendo uma LLC anônima, eu não te recomendaria, porque simplesmente vai ser um processinho a mais ali, uma dorzinha de cabeça a mais, tá? Mas se você tem a necessidade de fazer a LLC anônima, se você tem, não quer os seus dados públicos nos documentos, os seus dados pessoais nos documentos públicos da LLC, pode fazer anônima, não tem problema, só vai ter esses processos a mais ali depois para validação. Por exemplo, na Pioneer, eu sei que ela pede esses documentos extras, alguns outros gateways podem pedir também, alguns outros bancos podem pedir também, tá? Então, beleza, seria isso. Eu recomendaria New México por conta dessas opções que você tem, tá? Outra coisa, New México é um estado que sai rápido. Atualmente, 3 semanas já está tudo pronto, abertura da empresa, conta bancária, é tudo muito tranquilo. Futuramente, se você quiser adicionar um sócio, se você quiser trocar o endereço, é tudo muito rápido, tudo muito tranquilo, mais fácil, mais barato, tá? Comparado com outros estados, comparado com Delaware, por exemplo, que demora às vezes 4 meses para trocar um endereço, se você tiver que trocar para adicionar um sócio, por exemplo. Então, New México acaba sendo melhor custo-benefício, mais vantajoso em inúmeras questões, tá? Beleza, agora sobre contas bancárias. Atualmente o pessoal está utilizando muito o Mercury, porém, tem um porém aqui, tá? Sobre as contas bancárias. Dependendo do seu nível de movimentação, você pode ter restrições. Tem uma galera no mercado tendo bloqueios com fintechs, com bancos digitais. Por quê? Os bancos digitais, eles são uma solução de pagamentos. E eles não, vamos dizer assim, que eles têm medo de você começar a faturar muito de maneira repentina, tá? Porque isso acende um alerta ali no banco por possíveis golpes, fraudes, lavagem de dinheiro. Então, eles têm muito medo disso e acaba acontecendo muitos bloqueios, mesmo que você não esteja fazendo nada de errado. Então, se você abre a sua conta no Mercury, por exemplo, e de repente você começa a receber US$ 5.000 por dia, provavelmente você vai tomar bloqueio. Por quê? Normalmente o que acontece é você cria a conta no Mercury e começa movimentando gradativamente, aos poucos. Você vai mantendo um histórico positivo e aumentando gradativamente ali, recebendo seus valores, né? Mas o que acontece muito é que quando alguém está num processo de escala, por exemplo, está acostumado ali a receber US$ 1.000 por dia e de repente começa a receber 5 ou mais, pode acender um alerta ali no banco, pode tomar algum bloqueio, alguma restrição, e aí nesse caso normalmente não tem volta. Quando é bloqueada a conta, eles bloqueiam o dinheiro que está na conta e eles mandam depois ali através de um cheque, né, para você fazer esse depósito em outro banco, mas ali normalmente não consegue mais recuperar. Então, se você já tem uma LLC ou você eh, tem medo, né, de ter essas restrições, eu te recomendaria estar abrindo a conta em um banco tradicional. Bancos tradicionais, a grande maioria você precisaria viajar para os Estados Unidos para abrir conta lá, em bancos grandes, mas nós temos aqui na empresa a opção de abrir em bancos médios e bancos menores, tradicionais, bancos físicos, né, com agências físicas nos Estados Unidos, porque a gente tem parcerias diretas com esses bancos. Então, se você tem essa necessidade, tá, de ter uma estrutura maior, uma estrutura mais robusta, os bancos tradicionais eles dão mais atenção. Então, se você tiver algum problema, você não vai perder sua conta. A gente consegue conversar com o pessoal do banco e tá resolvendo, tá enviando as tendências, enfim, o que tiver ali, o suporte é muito melhor nesses bancos tradicionais e eles são voltados para receberem transferências maiores. Então, se você vai começar já com transferências mais altas, né, recebimentos mais altos, já vai para um banco tradicional, que aí é mais garantido e você não tem essas dor de cabeça, tá? Só que como funciona nesses bancos tradicionais? Cada banco americano tem
um perfil de cliente recomendado. Então, o que acontece é que a pessoa chega para mim às vezes: "Gabriel, eu quero abrir conta no Bank of America". Eu: "Ah, beleza, mas quanto que você está faturando por mês?". Dependendo do faturamento, o Bank of America não vai nem querer analisar, entendeu? Então o que a gente faz é analisar o seu tipo de negócio, o seu nível de faturamento ali, o volume que você está pretendendo movimentar nessa conta bancária, e a gente escolher um banco que vai dar match com você, um banco que ele vai ter as especificações ali que você tem. Porque tem banco, tem tipos de conta que não vão oferecer crédito, tem tipos de conta que não vão oferecer transferência, então depende muito do seu volume, aí a gente consegue recomendar o banco mais indicado para você. Seja um faturamento mais baixo, faturamento médio, faturamento muito alto, a gente vai ter um tipo de banco ali específico para estar te oferecendo, beleza? E se você tem interesse nisso, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp aqui na bio na descrição aqui desse vídeo. É só você me chamar ali e eu te explico mais, te passo todos os detalhes sobre isso, tá bom? Beleza? E também na abertura de LLCs também. Show! Então seria isso, abertura da LLC no Estado do México, conta bancária tem os dois caminhos, ou banco digital ou banco tradicional, você escolhe. Banco digital é mais simples, mais rápido e mais barato. Banco tradicional vai ter taxas extras ali e o processo fica um pouquinho mais caro, normalmente de 500 a 1.000 dólares, dependendo do tipo de conta, tá? Beleza, seriam essas as recomendações. Outra coisa, whiting. Whiting é algo que o pessoal normalmente não faz. Whiting seria o CPF do estrangeiro nos Estados Unidos. Eu recomendo tá abrindo whiting, por quê? Quando vocês fazem o cadastro na Shopify, ela pede o SSN ou o whiting, que o SSN seria o CPF do americano nos Estados Unidos, só se você for americano, se você residir nos Estados Unidos, você vai ter ele, ou o ITIN, que seria o CPF do estrangeiro nos Estados Unidos. Nesse caso, você não precisa estar residindo lá, não precisa estar morando nos Estados Unidos para ter ele, beleza? E a gente consegue abrir remotamente ele também. Então, no lugar ali da Shopify, quando pede esse ITIN ou SSN, o pessoal tem colocado o EN da empresa, que seria o CNPJ da empresa. Por quê? Acaba liberando a conta, acaba conseguindo o cadastro. O problema é que daqui 2 meses a Shopify pode virar para você e falar assim, olha, manda o ITIN aqui para mim, que eu vi que você cadastrou 100. Só que daí você não tem o ITIN. E o ITIN demora 4 meses para ficar pronto, às vezes. Então, você pode ter sua conta bloqueada e só ter os valores ali liberados depois de você ter enviado o ITIN. Então, você vai ficar 4 meses com a sua operação parada porque você não tirou o ITIN antes. Então, o que eu te recomendo é, como o ITIN demora, inicie a abertura da LLC junto com a abertura do ITIN. Quando a sua LLC ficar pronta, normalmente é na média de 3 semanas, você cadastra na Shopify para já começar a rodar ali, já começar a validar a sua operação, já começar a faturar. Paralelo a isso, o whiting já está em processo. Então, se a Shopify te bloquear, te travar por algum motivo, o seu whiting ele já vai estar ali próximo de ser emitido ou talvez já vai estar em mãos, né? Então, isso evita muita dor de cabeça e isso minimiza também muitos problemas, tá? Porque normalmente, eu já recebi e-mails, às vezes o pessoal manda, né, Gabriel, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, travou minha conta aqui na Shopify e eles me encaminham o e-mail, né, para eu dar uma analisada ali. Em alguns casos, a Shopify, ela dá prazo, ou seja, me envia o item até daqui 30 dias, senão sua conta vai ser bloqueada, por exemplo. Então ela dá um prazo e o item demora, né, não tem como. Por quê? Porque a Shopify, ela quer que você seja americano, ela quer que sua empresa seja uma estrutura lá nos Estados Unidos, uma estrutura física, que você tem um escritório lá, que você tem funcionários lá. Em alguns casos, ela manda um e-mail tão incisivo que ela pede que você comprove que você tenha uma conta de água, uma conta de luz, que você tenha uma prova de que seu produto saia lá de algum escritório. Ela pede que você envie um contrato de um escritório. Então, em alguns casos é bem complicado de recuperar, tá? E em muitos casos não tem nem como, quando chega nesse nível, tá? Porque o único que vai ter essas comprovações é realmente quem está lá nos Estados Unidos. Não tem como provar se você não estiver lá, se você não for americano e realmente não tiver uma estrutura física. O que a gente faz é minimizar.
Outra coisa, falando já nisso sobre endereço, um endereço físico é muito importante, mesmo que você não vá conseguir emitir comprovante de endereço. Comprovante, igual no Brasil, uma conta de água, uma conta de luz, somente o dono da casa que vai ter. Então a gente oferece um endereço físico nos Estados Unidos para estar abrindo essa LLC, porque o endereço físico é aceito pelos bancos, é aceito pelos gateways, apesar de não ter como comprovar esse tipo de comprovação quando o gateway pede, é um endereço que é aceito logo de cara. Por quê? Os endereços virtuais, eles não são aceitos. Então, tem muitas empresas que abrem a LLC com endereço virtual ou com o mesmo endereço do agente registrado. São duas coisas diferentes. O agente registrado é um endereço e o endereço da empresa é outro. Muitas empresas utilizam o mesmo endereço do agente registrado para utilizar como endereço da empresa. Isso também dá muito problema, tá? Alguns casos até consegue abrir conta de banco, mas tende a dar muito problema isso, tá? Então aqui, baseado na nossa experiência, tudo que a gente vê, eu recebo muita gente com problema em Shopify, a grande maioria não abriu a LLC do jeito certo, não, o endereço não foi feito do jeito certo, não tem um ITIN, então a empresa é aberta de qualquer jeito, vamos dizer assim, e acaba tendo problemas ali, restrições depois com a Shopify. Então, o que a gente faz aqui é minimizar ao máximo possível essas chances de bloqueios, tá? Só que tem um porém também, mesmo você fazendo tudo isso, você não está blindado. Eu tenho que ser sincero aqui com você, você não está blindado. Porque, como eu disse, a Shopify ela pede que você seja americano e que você tenha uma estrutura lá nos Estados Unidos. Então, mesmo você fazendo do jeito mais correto possível, ainda tem chance de você tomar bloqueios, de você ter a sua conta bloqueada, justamente por isso, tá? Então, o que a gente faz é minimizar o máximo possível para você conseguir rodar ali o máximo possível com a sua LLC, beleza? Então, esse é o alerta que eu queria fazer aqui para vocês. Toma muito cuidado com essas compras de LLCs, aluguéis de estruturas de LLCs, essas empresas te prometendo ativação de Shopify, porque se a pessoa está te garantindo que vai dar certo, é porque tem algum gringo ali na jogada e esse gringo está sendo utilizado como laranja e isso é crime. Isso pode te dar muito problema, muita dor de cabeça, porque nos Estados Unidos não é brincadeira. Lá não é brincadeira. Lá as multas são pesadíssimas, tá? E a lei lá é bem rigorosa. Então lá não se brinca. Eu não te recomendaria estar fazendo isso, beleza? Porque a conta chega e a conta é alta, tá bom? Faz do jeito certo, faz uma estrutura ali a longo prazo, tem a cabeça de empreendedor, pensa que você quer rodar da maneira correta durante muitos anos, tá? E não usar jeitinho, usar hackzinho ali para você conseguir faturar um mês e depois ter bloqueios, ter restrições, ter problemas. Então, eu te recomendaria estar fazendo dessa forma, que é a forma mais não garantida, mas a melhor forma possível para você estar conseguindo ter uma estrutura legal, porque no fim é isso que importa. Você ter a sua estrutura legal nos Estados Unidos para você estar conseguindo utilizar ela a longo prazo, beleza? Pessoal, então era isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Toma muito cuidado. Se você quer abrir a sua LLC do jeito certo, a estrutura do jeito certo, com conta bancária, com todos as documentações da maneira correta, um acompanhamento ali de um contábil americano real, verdadeiro, especializado em estrangeiros. Eu vou deixar o link aqui do meu WhatsApp, tá, para você falar comigo ou com alguém aqui da nossa equipe para te dar toda a orientação correta para estar fazendo a abertura da sua LLC, ou se você já tem uma LLC e quer abrir contas bancárias, ou quer ver a situação de como está a sua parte de declarações, de impostos e tudo mais, me chama aqui, que daí eu posso estar encaminhando ali o seu caso para a nossa equipe, para a gente estar analisando junto com o nosso contábil qual está sendo a situação da sua empresa também. Beleza? É isso, até a próxima. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tem alguma ideia de vídeo também. Até mais. Tchau, tchau.